Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Quero desejar a todos um Feliz Natal. Neste vídeo nós vamos para mais um devocional de Natal, só que dessa vez a nossa leitura está em Mateus, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 ao versículo de número 12. Um texto bem conhecido de todos nós. Eu gostaria que, se possível, você pegue a sua Bíblia, abra seu coração e vamos para o texto sagrado. Amém? Mateus 2, versículos de número 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus amados irmãos, aqui é um texto muito conhecido por todos nós, em que de fato nós podemos aprender algumas lições para os nossos dias também diante desse texto. Mas antes eu gostaria de contextualizar os irmãos. O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito para os judeus. É por isso que o tempo todo no Evangelho de Mateus ele fala conforme estava escrito, conforme profecia em Belém da Judeia, porque sim está escrito por intermédio do profeta, dos profetas. Então, Mateus vai mostrar que Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento de todas as promessas feitas pelos profetas. Cristo é, conforme Isaías, o menino que nos foi dado. Isaías 9, no versículo de número 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz porque por meio do sacrifício de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, ele nos trouxe paz para com Deus. Ele apaziguou a ira de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo o Antigo Testamento, toda a obra do Antigo Testamento aponta para Cristo. Então Mateus ele vai mostrar para os judeus que eram acostumados ali com o Antigo Testamento de que Cristo é o cumprimento da profecia. Cristo é a semente da mulher que esmagaria a semente da serpente. E desde quando Deus fez essa promessa, lá em Gênesis 3,15, Satanás com suas artimanhas vem tentando matar a semente da serpente. Foi assim quando ele assassinou Abel por meio de Caim. A tentativa era: talvez nesse seja a semente da mulher que esmagará a minha cabeça. Então matou Abel. E assim Satanás vem agindo por anos e anos no Antigo Testamento. E então aparece o Cristo. E a sua primeira tentativa, por meio do rei Herodes, é assassinar a semente da mulher que esmagaria sua cabeça. Então, nós vemos aqui que Herodes,
era um homem muito mau, perverso, e que a sua primeira tentativa foi de completa oposição, matar o rei dos judeus, uma ameaça para ele. E uma outra reação que nós vemos aqui é a dos religiosos, né, que sabiam da profecia, sabiam da promessa, mas a sua reação foi de completa apatia. Eles não foram correndo para Belém para adorar a Cristo. Foi completa indiferença. Eles não deixaram as suas coisas de lado, eles não deixaram os seus afazeres, não mudaram as suas vidas para ir correndo atrás de Cristo para adorá-lo. E uma terceira reação, e é essa que eu espero que todos vocês tenham, é de completa submissão, de entrega, de adoração. Meus irmãos, seguir a Cristo requer tudo de nós. Seguir a Cristo requer tudo que nós temos, tudo que nós somos, requer uma morte para nós mesmos. Em Mateus, no capítulo de número 16, o próprio Cristo, a partir do versículo 24, diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que ganhar a sua vida, ganhar aí no sentido de ter tudo que sonha, no sentido material, no sentido terreno, a esse perde. Mas aquele que abandonar os seus desejos egoístas, abandonar a sua vida e me seguir, esse ganhará. Aqui nós temos 3 reações diante do nascimento de Cristo. E se formos bem pensarmos, só existe 3 reações. E só uma delas é a que o Senhor requer de nós. A primeira reação é uma completa oposição. E nós vemos nos dias de hoje, todos nós conhecemos pessoas que odeiam a Cristo e a sua obra, que odeiam a comunidade cristã, odeiam a igreja. É uma completa oposição, e por eles nós não existiríamos. Existem muitos desses. E estes são inimigos de Deus, são instrumentos de Satanás, assim como Herodes aqui, que causou grande destruição, causou grande pranto, grande sofrimento para o povo. A outra reação que nós temos aqui é uma indiferença por parte dos religiosos. Eles conheciam as profecias. Aqui diz assim no verso de número 3, tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e também alarmou-se Jerusalém, o povo descendente de Abraão. Como assim? Eu fiquei sem compreender como eles, diante da profecia sendo cumprida, eles ficaram em temor, não no sentido de alegria, mas de preocupação. E aqui no verso de número 4 diz assim: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, indagavam deles sobre onde o Cristo deveria nascer. Aqui eles estão cientes de que não era um rei qualquer dos judeus, mas era o próprio Messias, o Cristo. Cristo, que no grego no hebraico é Messias, é a mesma palavra, Cristo e Messias, só que o Cristo é no grego e Messias é no hebraico. Então eles estavam cientes de que o Cristo já tinha nascido, e eles continuaram suas vidas, continuaram os seus afazeres. Eles ficaram em cima do muro, e há quem diga que quem está em cima do muro está do lado errado, está do lado da oposição do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, seguir a Cristo não é ir à igreja, não é simplesmente participar de uma comunidade cristã. Seguir a Cristo não é simplesmente conhecer das profecias, saber que Ele vai voltar. Seguir a Cristo não é desempenhar um papel religioso. Nós podemos, diante desse texto, ter a certeza de que muitos que são religiosos não conhecem de fato a Cristo. Seguir a Cristo é sobre uma entrega completa, uma entrega genuína, uma entrega a ponto de morrer por Cristo. Meus amados e queridos irmãos, nós somos chamados para seguir a Cristo de fato, abandonar os nossos desejos egoístas e seguir a Cristo. E aqui nos mostra também que
aquela profecia também se cumpriu, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Um povo distante, muito provavelmente da Babilônia, muito provavelmente estavam acostumados dos escritos de Daniel, que profetizou sobre o Messias. Eles vieram de longe para adorá-lo. E nós, como esses magos, como esses sábios em outras traduções, nós não éramos parte do povo de Deus, mas nós fomos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor. Que neste Natal nós possamos, de fato, não apenas aproveitarmos a comunhão dos nossos familiares, aproveitarmos os banquetes e grandes comidas que nós temos, grande fartura, é muito bom, porque a gente come muito, né? Come muito docinho, come aí as leitoas assadas, não tem como odiar o Natal, mas tem como amar o Natal e odiar a Cristo. Que nós possamos primeiramente amar a Cristo e nos submetermos a Ele e aproveitarmos da comunhão, da alegria, da fartura que Ele nos traz em nossa mesa. Que nós possamos, meus irmãos, como estes magos aqui, entregar os nossos presentes, aquilo que nós temos, entregar as nossas vidas e celebrarmos o Natal com a consciência de que Cristo é Rei sobre nós. Ele é o príncipe da paz, é Ele que nos traz a paz para com o Senhor. Que não saia da nossa mente, do nosso coração, que a celebração do Natal é a celebração do Cristo que veio, morreu e ressuscitou. É a celebração de um Deus que cumpre as suas promessas. E se Ele cumpriu a promessa de enviar o Cristo que veio, cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, Ele é fiel para cumprir as promessas de que Ele vai voltar, que Ele vai vir para julgar todos aqueles. E se nós estamos em Cristo, nós podemos nos alegrar, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos completamente sarados. Se nós estamos em Cristo, o julgamento é sinônimo para nós de alegria, de gozo, porque iremos morar com Ele e nós podemos ter a certeza de que somos salvos se estamos em Cristo, se nossa fé é genuína, não é uma fé estéril, mas uma fé que gera frutos, uma fé que é comprovada por meio da nossa vida, dos nossos atos e da nossa forma de viver. Meus irmãos, que neste Natal vocês e a sua família sejam abençoados. Que nesse ano que se inicia, possamos viver de fato uma vida entregue ao Senhor, uma vida completamente devota ao Cristo que veio, ressuscitou para que nós tivéssemos vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um Feliz Natal e que estejamos no ano que vem juntos novamente para glorificarmos aquele que veio, morreu e ressuscitou. Que Deus abençoe a todos vocês.